Julia Quinn, série Os Rockabills, livro 2. Um marido de faz de conta. Finalmente, chegamos a Nova York e já não era sem tempo. Viemos de navio de Rhode Island e mais uma vez Edward mostrou-se um marinheiro terrível. Eu disse que isso era, no mínimo, justo, já que ele é absurdamente bom em todas as outras coisas. Ah, lá está ele, me olhando de cara feia. Tenho o mau hábito de dizer em voz alta as palavras que estou escrevendo, e ele parece não concordar com a minha descrição. Contudo, não há problemas. Além de ser bom em tudo, ele ainda é uma boa pessoa, que não guarda mágoas. Mas esse olhar de reprovação... esse olhar de reprovação. É possível que eu assassine seu irmão. Carta de Thomas Harcourt e Edward Roxby para Cecília Harcourt. Capítulo 17. Cecília caminhou atordoada de volta a Deville's Head. Thomas estava morto. Morto? Ela achara que estaria preparada para aquele momento. Com o passar da semana, sem receber nenhuma notícia sobre o irmão, sabia que a chance de que Thomas ainda pudesse ser encontrado com vida eram poucas. Mas apesar de tudo isso, agora que trazia a prova no bolso, o anel de sinete, ela estava devastada. Não poderia nem sequer visitar o túmulo dele. Edward dissera que o lugar era longe demais de Manhattan, perto demais do General Washington e de suas forças coloniais. Se fosse uma mulher mais corajosa, talvez não deixasse que aquilo a impedisse. Se tivesse um espírito mais livre, talvez batesse o pé, jogasse o cabelo para o lado e insistisse em levar flores à morada final de seu irmão. Era o que Billy Bridgeton faria. Cecília fechou os olhos por um instante e xingou baixinho. Não podia ficar pensando em Billy Bridgeton. Aquilo já estava virando obsessão. Contudo, o que mais ela poderia fazer? Edward falava daquela mulher o tempo inteiro. Está bem, talvez não fosse o tempo inteiro, mas já se referir a ela mais de 2 vezes. Mais até do que ora. Já bastava o fato de Cecília sentir que conhecia muito bem a filha mais velha do Lord Bridgeton. Bem, até demais. Talvez Edward não se desse conta, mas ela aparecia em todas as histórias que ele contava sobre a infância em Kent. Billy Bridgeton administrava as terras do pai, saía para caçar junto com os homens, e quando Cecília perguntara como ela era fisicamente, Edward respondera: na verdade, até que ela é muito bonita. Não que eu sempre tivesse me dado conta disso. Acho que só fui entender que ela era uma menina quando tinha 8 anos. E a resposta de Cecília? A epítome da eloquência e do brilhantismo. Uma resposta verdadeiramente bem articulada, mas nunca poderia revelar que, depois de tantas histórias sobre a notável Billy Bridgeton, a mulher que podia fazer de tudo e sabia cavalgar até de costas, Cecília imaginara como uma amazona de 2 metros de altura, com mãos gigantescas, pescoço masculino e dentes tortos. Não que os dentes tortos tivessem alguma ligação com os relatos de Edward, mas Cecília já tinha aceitado havia tempo que uma pequena parte de seu coração era mesquinho e vingativo, e que o diabo a carregasse, mas ela queria imaginar que Billy Bridgeton tinha dentes tortos, e pronto, e um pescoço masculino. Mas não, Billy Bridgeton era linda, e Billy Bridgeton era forte, e se o irmão de Billy Bridgeton tivesse morrido, ela desbravaria o território inimigo para certificar de que o túmulo dele não fosse uma cova anônima qualquer. Cecília não era assim. Esgotara a pouca coragem que tinha ao embarcar no navio Lady Miranda, deixando a Inglaterra para trás. E se havia uma coisa que aprendera a seu próprio respeito nos meses anteriores, era que ela não era o tipo de mulher que se arriscaria em território inimigo, a não ser que a vida de alguém estivesse em jogo. Só o que lhe restava fazer era voltar para casa. O lugar dela não era ali em Nova York, e ela sabia muito bem disso. E também não era ao lado de Edward, assim como o dele não era ao lado dela. Só havia uma coisa que poderia, de fato, unir o destino de ambos. Ela estacou, levando a mão à barriga lisa na altura do ventre. Ela poderia estar grávida. Era pouco provável, mas ainda assim, possível. E de repente tudo pareceu real. Ela sabia que era muito provável que não estivesse grávida, mas parecia que seu coração já reconhecia aquela nova pessoa, uma milagrosa miniatura de Edward, e talvez houvesse também algo dela. Mas em sua imaginação o bebê era todo Edward, sem tirar nem pôr, com cabelos negros e olhos tão azuis que rivalizavam com o céu. Senhorita, Cecília despertou de seu devaneio, percebendo que tinha parado no meio da rua. Uma senhora com uma touca branca engomada olhava para ela com uma expressão preocupada e gentil. A senhorita está bem, mocinha? Cecília assentiu, quebrando a inércia. Perdão, disse ela.
saindo do meio da rua, mas ainda estava com a mente enevoada e não conseguia se concentrar na boa samaritana à sua frente. É que eu acabei de receber uma notícia terrível. A mulher olhou para a mão de Cecília, segurando o ventre, uma aliança de casamento. Quando voltou a olhá-la nos olhos, sua expressão era de pena. Tenho que ir, gaguejou Cecília. Praticamente correu o resto do caminho de volta a Devil's Head, disparando escada acima até enfim chegar ao quarto. Atirou-se na cama e começou a chorar. Dessa vez, as lágrimas eram na mesma medida, de pesar e frustração. Aquela mulher havia pensado que Cecília estava grávida, solteira e grávida. Olhara o dedo nu de Cecília e a julgara. Ah, Deus, que ironia. Edward havia falado que queria arrumar uma aliança para ela. Uma aliança para um casamento que não existia. Cecília começou a rir. Em meio às lágrimas, jogada na cama, ela se pôs a gargalhar. Foi um som pavoroso. Se estivesse mesmo grávida, pelo menos o pai do bebê achava que eles eram casados. Todo mundo achava, menos a mulher no meio da rua. Em um instante, Cecília deixara de ser uma jovenzinha desmazelada e virar uma messalina deflorada, prestes a ser relegada às margens da sociedade. Sabia que não dava para ler aquilo tudo na expressão da senhora na rua, mas também sabia como o mundo funcionava. Se estivesse grávida, sua vida estaria arruinada. Jamais seria aceita na sociedade civilizada. Se suas mãos na Inglaterra não lhe dessem as costas, todo o contato teria de ser feito na clandestinidade. A mácula recairia também sobre o nome delas. Alguns anos antes, uma moça Matlock havia engravidado. O nome dela era Verity Markham, e Cecília mal a conhecia. Aliás, conhecia apenas de nome. Ninguém soubera quem era o pai da criança, mas não importava. Assim que os rumores sobre a condição de Verity se espalharam, o pai de Cecília proibira de fazer contato com ela. Cecília ficara surpreso com a veemência do pai, que nunca fora dada fofocas. Contudo, aquele assunto parecia ser uma exceção à regra. Ela não desafiara a ordem dele. Na verdade, nem mesmo lhe ocorrera questioná-la. Contudo, depois de todo aquele tempo, ela não podia deixar de se perguntar. Se Verity fosse sua amiga, ou mesmo um pouco mais do que um nome conhecido, será que Cecília teria sido corajosa o suficiente para desobedecer o pai? Ela gostava de acreditar que sim, mas sabia bem no fundo que só teria feito isso se Verity fosse uma amiga muito, muito próxima. Não que fosse falta de generosidade. Era só que Cecília nem teria pensado em agir de outra forma. A sociedade tinha seus motivos para impor ditames. Pelo menos, era assim que ela sempre pensara. Ou talvez fosse mais apropriado dizer que ela nunca questionara muito os ditames da sociedade. Ela apenas os seguira. E, no entanto, contemplando o fantasma da possibilidade de se juntar àquelas moças rechaçadas, ela se arrependia de não ter sido mais generosa. Arrependia-se de não ter ido à casa de Verity Markham oferecer sua amizade, de não ter feito uma demonstração pública de apoio. Verity partira do vilarejo fazia muito tempo. Os pais dela sempre diziam que ela tinha ido morar com uma tia-avó, na Cornualha, mas não havia uma única pessoa em Matlock que acreditasse. Cecília não fazia a menor ideia do paradeiro da moça, e nem se ela conseguira ficar com a criança. Um soluço irrompeu da garganta de Cecília, tão repentino e violento que ela precisou levar a mão à boca para contê-lo. Se ao menos ela fosse a única pessoa afetada, achava que poderia suportar, mas haveria um bebê na jogada. O bebê dela. Ela não sabia como era ser mãe, mal sabia como era ter mãe, mas de uma coisa ela sabia. Caso estivesse ao seu alcance, jamais condenaria seu filho a uma vida de bastardia. Já tinha roubado muito de Edward. Sua confiança, seu próprio nome. Roubar-lhe um filho seria demais. Seria o ápice da crueldade. Ele seria um bom pai, não? Ele seria um pai maravilhoso. E amaria ser pai. Se surgisse um bebê, ele precisaria saber. Ela fez um juramento a si mesma. Se estivesse grávida, ficaria em Nova York. Contaria tudo a Edward e aceitaria todas as consequências pelo bem de seu bebê. Mas se suas regras descessem no tempo esperado, o que seria dentro de uma semana, e ela estivesse grávida, ele ia embora. Edward merecia ter a sua vida de volta, a vida que ele mesmo planejara, a não o que ela havia imposto a ele. Ela contaria tudo, mas teria que ser por carta. Se isso fazia dela uma covarde, ela pouco se importava. Tinha certeza de que nem mesmo a notável Billy Bristol seria capaz de fazer tal confissão pessoalmente. Edward ainda levou muitas horas para enfim sentir que era capaz de voltar a Devil's Head. Para Cecília, a mulher que não era esposa dele. Já havia muito que parara de beber, de modo que estava sóbrio, ou quase. Tivera tempo de sobra para se convencer a não pensar nela naquele dia. Aquele dia seria de Thomas. Tinha de ser.
Se era para a vida de Edward desmoronar em um único dia, o mínimo que podia fazer era lidar com o maldito desastre de cada vez. Não queria ficar se torturando, pensando no que Cecília fizera ou dissera, e recusava-se, sobretudo, a desperdiçar energia, pensando no que ela não dissera. Não ia pensar nisso. Não estava pensando nisso. Não mesmo. Queria gritar na cara dela. Queria agarrá-la pelos ombros e sacudi-la. Queria implorar que lhe desse uma boa explicação. Queria esquecer aquela situação para sempre. Queria envolvê-la em um laço eterno. Queria parar de pensar naquela desgraça toda, pelo menos naquele dia. Naquele dia, prantearia seu melhor amigo e ajudaria a mulher que não era sua esposa a prantear o irmão, porque ele era assim, e ponto final. Maldição. Chegou ao quarto número 12, respirou fundo e pegou a maçaneta. Talvez não fosse conseguir consolar Cecília da maneira que considerava mais apropriada, mas pelo menos daria a ela alguns dias para se recompor antes de confrontá-la sobre a mentira. Ele nunca havia perdido um parente próximo. Embora Thomas fosse um amigo muito querido, eles não eram irmãos, e Edward sabia que sua dor nem se comparava a de Cecília. Podia, contudo, imaginar se algo acontecesse a Andrew, ou ao Mary, ou mesmo a George ou Nicholas, de quem ele não era tão próximo assim. Ele ficaria devastado. Além disso, ele mesmo tinha muito o que pensar. Cecília não iria a lugar nenhum, e fazer escolhas precipitadas era um caminho que só levaria à estupidez. Abriu a porta, franzindo os olhos para o raio de sol que invadira o corredor escuro. Todo santo dia, pensou ele estupidamente. Todo santo dia, quando abro essa maldita porta, eu me surpreendo com a luz do sol na minha cara. Você voltou, falou Cecília. Estava sentada na cama, com as costas retas contra a cabeceira e as pernas estendidas. Ainda estava com o vestido azul, o que fazia sentido. Pensou ele, já que ainda não era nem hora do jantar. Ele teria que sair do quarto quando ela decidisse se trocar, para que ela vestisse aquela camisolão branco de beata que usava para dormir. É claro que ela sempre pedia privacidade ao se trocar, já que não era sua esposa de verdade. Não houvera nenhum casamento de procuração, ele não assinara nenhum papel. Cecília era apenas a irmã do querido e finado amigo Thomas. Mas o que ela esperava ganhar ao afirmar que era esposa dele não fazia o menor sentido. Ela não poderia ter adivinhado que ele teria perdido a memória. Podia dizer a Deus e ao mundo que era casada com um homem inconsciente, mas de certo saberia que quando ele acordasse, todas as suas mentiras seriam reveladas, a não ser que ela estivesse fazendo uma aposta arriscada, jogando com a possibilidade de que ele nunca fosse despertar, se ele morresse e o mundo acreditasse que eram casados. Ser esposa de um Roxby lhe proporcionaria uma vida que não era de se jogar fora. Os pais dele a teriam acolhido de braços abertos quando ela voltasse à Inglaterra. Sabiam da amizade entre Edward e Thomas. Diabos, tinha até mesmo conhecido Thomas, havia recebido o amigo como convidado para a ceia de Natal. Não teria o menor motivo para desconfiar de Cecília se ela surgisse à porta deles alegando ter se casado com o filho deles. No entanto, aquilo tudo era muito frio e calculista. Não era do feitio de Cecília. Ou será que era? Ele fechou a porta ao entrar, cumprimentando-a com curto aceno de cabeça, e sentou-se na única cadeira para descalçar as botas. Quer ajuda? Perguntou ela. Não, respondeu ele, e apressou-se a olhar para os pés antes de vê-la engolir em seco. Era o que ela sempre fazia em situações como aquela, quando não sabia muito bem o que queria dizer. Ele gostava muito de admirá-la. A linha delicada do pescoço, a curva graciosa do ombro, os lábios cerrados quando ela engoliu em seco. Não eram convites para um beijo, mas sempre o deixavam com vontade de se inclinar para a frente e transformá-los em um beijo mesmo assim. Contudo, naquela noite, ele não queria ver. Ele ergueu os olhos ao ouvir a voz dela. O que foi? Ela apenas balançou a cabeça. Deixe para lá. Ele a encarou, grato pelo lusco-fusco que precedia ao anoitecer. Se estivesse escuro demais para que pudesse enxergar os olhos dela, não teria como se perder neles. Ele podia fingir que eles não tinham a cor do mar raso, ou quando banhados pelos reflexos alaranjados do alvorecer, da primeira folhinha se abrir na primavera. Tirou as botas e se levantou para guardá-las no espaço ao lado do baú. O silêncio pesava no quarto, e ele sentia que Cecília observava com atenção cada um de seus movimentos corriqueiros. Em uma ocasião normal, ele conversaria com ela, perguntando sobre como ela passara a tarde, ou caso não tivesse passado o dia juntos, trocando ideias sobre o que tinha visto ou feito. Talvez ela relembrasse algo que a fizera rir, e talvez ele risse junto com ela. E então, ao se virar para pendurar o casaco no guarda-roupa, ele se surpreenderia com a sensação curiosa que fazia seu corpo todo formigar. Mas a surpresa só duraria um instante, porque era muito óbvio que o fato era aquele sentimento. Felicidade. Amor. Graças a Deus, ele nunca contara a ela. Ele ergueu os olhos outra vez. Lá ia ela outra vez, começando uma frase com o pronome solto. O que foi, Cecília?
Ela piscou surpresa ao notar o tom de voz dele. Não exatamente grosseiro, mas um tanto brusco. Não sei o que fazer com o anel do Thomas, falou ela baixinho. Ah, então era isso que ela queria dizer. Ele deu de ombros. Você pode pôr em colar e usá-lo no pescoço. Ela alisava o cobertor surrado. Pode ser. Pode guardar para dar aos seus filhos. Seus filhos. Ele só reparou quando já tinha falado. Não nossos filhos. Será que ela tinha percebido o ato falho? Ele achava que não. A expressão de Cecília não se alterara. Continuava pálida e atordoada. A imagem que se esperaria de uma mulher que acabara de saber da morte de um irmão muito amado. Quaisquer que fossem as mentiras de Cecília, elas não alteravam sua devoção por Thomas. Edward tinha certeza de que o sentimento era verdadeiro. Naquele instante, ele se sentiu um cretino de marca maior. Ele estava passando por um momento horrível. Estava sofrendo. Ele queria odiá-la. E talvez com o tempo isso ainda acontecesse. Contudo, por hora, ele não podia fazer nada além de tentar aliviar a dor dela. Com um suspiro pesaroso, que veio direto da alma, Edward foi até a cama e se sentou ao lado de Cecília. Sinto muito, disse ele, envolvendo o ombro dela com o braço. O corpo dela continuou teso. Ela estava rígida de tanto pensar. E talvez de confusão também. Ele não estava agindo como marido amoroso. E, por Deus, ele tinha sido exatamente assim até a conversa com o Coronel Stubbs naquela mesma manhã. Edward tentou imaginar o que ele faria se a notícia da morte de Thomas não tivesse vindo acompanhada da revelação sobre a mentira de Cecília. O que ele teria feito? Como teria reagido? Teria posto de lado a própria dor? Teria consolado Cecília, acalentando-a? Teria ninado Cecília nos braços até que ela caísse no sono, até que ela já não tivesse mais lágrimas para chorar, e então teria plantado um beijo em sua testa, leve como um sussurro, e acomodado as cobertas por cima de seu corpo. O que posso fazer para ajudar? Perguntou com a voz rouca. Ele teve que dar tudo de si para conseguir pronunciar aquelas palavras. Ao mesmo tempo, não havia nada mais que pudesse dizer. Eu não sei. A voz dela estava abafada, pois seu rosto estava enterrado no ombro dele. Você pode apenas ficar aqui comigo, sentado do meu lado? Ele aqueceu. Isso ele podia fazer. Causaria uma dor bem no fundo do seu coração. Mas ele conseguiria lidar com aquilo. Passaram horas daquele jeito. Edward pediu que trouxesse o jantar no quarto, mas nenhum dos dois comeu nada. Ele saiu para que ela pudesse trocar, e ela se virou para a parede para que ele também trocasse de roupa. Era como se aquela única noite tórrida nunca tivesse acontecido. Toda aquela paixão, todo aquele deslumbramento, tudo havia desaparecido. De repente, ele pensou em quanto detestava abrir a porta do quarto e nunca estava preparado para o golpe de luz que atingiu seus olhos. Ele foi um idiota. Um tremendo idiota.